Olá, boa noite. Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News. Hoje no programa nós vamos conhecer um pouco do universo dos vinhos. A gente recebe aqui um empresário português que produz vinhos e que escolheu o Espírito Santo para ser o único local de revenda do Brasil, né? Nós vamos conhecer a marca Val do Rio Vinhos. O empresário é o Gonçalo Pereira da Fonseca. O programa Em Destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, hoje recebendo então o empresário Gonçalo Pereira da Fonseca, né, da marca Val do Rio Vinhos, distribui inclusive vinhos portugueses aqui no Espírito Santo, uma marca que inclusive tem se consolidado, inclusive como um destaque para o estado, né? O nosso programa é Em Destaque, então vamos destacar a produção de vinhos portugueses e a distribuição no Espírito Santo. Gonçalo, primeiro seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite, boa noite, muito obrigado por ter-nos dado esta oportunidade de estar aqui a explicar um pouco sobre o meu percurso. Sim, é muito legal ter você aqui com a gente, porque a ideia do programa, sabe, Gonçalo, é a gente mesmo contar histórias. Histórias de sucesso, histórias de capixabas ou não, no caso, um português, né, que tem uma relação muito forte com o povo brasileiro, né, pela colonização e tudo mais, mas que se mantém até hoje, porque a gente vai contar uma história de sucesso, né, de uma vinícola que tem uma trajetória de mais de 100 anos da marca, né, e ele vai contar pra gente um pouco sobre isso e também sobre os negócios atuais. Como eu falei, o Espírito Santo hoje é o único lugar do Brasil que tem loja de vocês, é isso? Exatamente. Neste momento ainda é aqui que nós temos a nossa base e é aqui que nós iniciamos. Estamos já a projetar para estar presentes em outros estados, mas neste momento só estamos abertos mesmo, porta aberta, é no Espírito Santo, no Espírito Santo. Agora vamos contar um pouco dessa história para quem está em casa, porque vinho é uma bebida extremamente apreciada no mundo inteiro, né? É uma bebida que tem um requinte, um diferencial muito grande e há mais de 100 anos, né? Ou quase 100 anos, aliás, sim, o seu bisavô começou a marca lá em Portugal. Exatamente. O meu bisavô foi um homem que começou a produzir vinho, começou a vender vinho, comprar de outros produtores, começou a exportar vinho para vários países do mundo, portanto, inclusivamente que tinha uma frota própria de barcos para mandar maioritariamente era para as colónias portuguesas, para a África, para a Índia, para o Brasil também. Nós inclusivamente temos uma medalha de 1906, salvo erro, no Rio de Janeiro, portanto de um vinho que foi premiado em 1906 no Rio de Janeiro, num concurso no Rio de Janeiro. Bacana. E portanto, Estados Unidos, etc., vários países onde nós estávamos e onde neste momento também estamos. Portanto, os nossos vinhos que são produzidos em Portugal, neste momento estão nos quatro cantos do mundo. Exportado para o mundo inteiro? Para o mundo inteiro. Nós estamos na China, nós estamos na Rússia, nós estamos no Canadá, nos Estados Unidos, estamos em África, quer dizer, estamos basicamente na Europa, que é muito difícil vender vinhos. É mesmo? Curioso. Não, assim, é um grande mercado, mas é um mercado também produtor, não é? Ou seja, muito competitivo. Muito competitivo. Nós, por exemplo, só para dar um exemplo, nós estamos no mercado que é muito importante para nós, que é a Alemanha e a França, que são produtores de vinho, não é? Sim. Nós estamos em Inglaterra, que não é produtor, mas que é um grande consumidor e onde toda a gente quer vender também é para o mercado inglês. Estamos na Noruega, Finlândia, Suécia, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, etc. Portanto, estamos em quase toda a Europa mesmo. Ou seja, hoje é muito conhecida a marca, então está no mundo inteiro, né? Como você está contando pra gente. Agora, o Gonçalo me contou há pouco, que me deixou muito curioso, é que lá atrás, ainda na época lá da sua família, quando a marca começou, um dos clientes de vocês tinham um cliente muito famoso, né? Que é o poeta Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, é verdade, sim. Frequentava as lojas de vocês? Frequentava as nossas lojas assiduamente, inclusivamente ele não dizia, para os colegas de trabalho, não dizia que ia na Val do Rio, ele falava que ia no Abel, porque no Abel era o nome do meu bisavô, que era Abel Pereira da Fonseca, e ele dizia que ia no Abel porque era para não ser identificado, portanto, para não saberem bem para onde é que ele ia, porque as pessoas, a meio da tarde ele tinha o costume de se ausentar e dizia que ia no Abel. Essa questão era
para ir às lojas Val do Rio, e isso está retratado em vários livros e em várias passagens dele. Que bacana, ou seja, isso está registrado na arte dele mesmo. Está, inclusivamente há uma célebre passagem que ele tem que foi pego, que ele falou, que foi pego em flagrante delitro, não delitro, mas em flagrante delitro. E há várias passagens nas obras do Fernando Pessoa que ilustra que efetivamente estava nas lojas Val do Rio. Que era um cliente de vocês. Que era um cliente nosso, assim, as lojas Val do Rio faziam parte de quase todas as ruas de Lisboa, portanto era fácil uma pessoa encontrar uma loja Val do Rio. Hoje em dia a gente pode fazer um paralelismo a uma farmácia, por exemplo, aqui até para o cada esquina tem uma, né? Cada esquina tem uma, exatamente. Lá em Lisboa era a Val do Rio. Ou seja, isso que você está dizendo é muito importante, porque a marca então ela era muito consolidada já na Europa, lá em Portugal mesmo. Exatamente, sim, exatamente. Né? Sim. E nessa época ela já tinha essa dimensão de exportar também para vários outros países, ou ainda a marca era muito local? Não, sim, a marca Val do Rio era a marca de vender no varejo. Sim. No atacado era o negócio grande da empresa, tanto assim, o varejo representava na altura por volta de 20%, e os outros 80% era para o atacado, não é? Sim. Para outros países de exportação. Ou seja, então vocês acabavam atendendo os dois públicos, né? Sem dúvida. Tanto varejo quanto exportar também para vários outros lugares também. Exatamente. Agora, outra curiosidade bacana é que ele estava me contando que depois de um tempo vocês venderam a marca. O seu bisavô, não é isso? Que meu bisavô vendeu o negócio, a empresa vendeu a empresa aos sócios, que ele tinha outros sócios e largou a marca. Isso nos anos 60? Sim. Foi um pouco antes dele ter falecido. Por conta da crise na época? Não, por conta de que ele era uma pessoa muito ativa no mundo dos negócios e ele quis se concentrar num projeto mais pequeno para ele, que era nada mais, nada menos do que as vinícolas que nós temos neste momento. Sim. Portanto, nós neste momento na família temos 3 vinícolas, que é a Quinta das Cerejeiras, a Quinta de São Francisco e a Quinta do Sanguinhal, e essas 3 quintas foi um projeto que ele se quis dedicar mais a 100%, dedicar mais tempo também à família e fazer um projeto diferenciado com castas, porque na altura em Portugal e no mundo, assim, exceto o modelo francês, as pessoas juntavam várias castas num vinhedo, ou seja, você tinha vários tipos de vinho, e o meu bisavô foi quer dizer, um visionário, digamos, a nível nacional, e que fez portanto, fez uma produção específica de casta a casta, portanto, por talhões e, portanto, luteando, digamos, se é que a gente pode chamar assim num português mais fácil, luteou de safra a safra. De safra, quer dizer, as safras, né? As safras, quer dizer, as castas. Sim. E, portanto, e depois assim já fazia gestão das safras também, não é? Entendi, ou seja, quando ele conseguia gerir o negócio de forma mais concreta, mais palpável. Igual ao que se faz hoje em dia. Sim. Só que há 60 anos atrás, não é? Um precursor isso também, né? De pensar o negócio. Exatamente, né? foi uma forma diferente. Sim. Tá certo. Olha, eu vou pedir o Gonçalo para guardar um pouquinho com a gente. Hoje a gente está recebendo no programa em destaque o empresário Gonçalo Pereira da Fonseca, ele que é empresário da marca Val do Rio, uma marca de vinhos portugueses, que tem aqui no Brasil a sua única loja no Espírito Santo. E hoje ele está contando um pouco da história da família da marca e também mostrando essa trajetória de sucesso, né, da marca Val do Rio. Um instantinho só, a gente já volta e a gente continua a nossa conversa no programa em destaque. Estamos de volta com o programa em destaque aqui na tela da Rede Sim, Record News. Hoje recebendo o empresário Gonçalo Pereira da Fonseca, da marca Val do Rio Vinhos, uma marca de vinhos portugueses que tem a sua única loja no Brasil, aqui no Espírito Santo. E hoje a gente está conhecendo um pouco da história dessa família quase centenária, uma marca quase centenária, né, de vinhos, desde os anos 30, com o bisavô ainda do Gonçalo, ele contou pra gente isso no bloco anterior, e assim, que vem até hoje. Agora, quando a gente estava terminando o bloco, você estava contando que o seu bisavô, ele vendeu a marca nos anos 60. Mas
depois a marca acabou nos anos 80, foi isso? Exatamente. Pouco depois da Revolução de 1974, a Revolução do 25 de Abril de 74 em Portugal, várias empresas passaram por grandes dificuldades económicas e esta não foi exceção e, portanto, acabou a sua atividade, quer dizer, foi terminante, quer dizer, ela levou o grande embate em 74 e, portanto, durou até aos anos 80. Portanto, ou seja, durou ainda muito, né, nesse período. Exatamente. Ou seja, 34 anos depois disso, porque em 2014, não foi isso? Foi em 2014 que o Gonçalo voltou lá. Aliás, você é de Portugal, mas ele retomou a marca, não foi exatamente, isso? Sim, ou seja, ela é relativamente nova e essa retomada é nova. Ela é muito nova, exatamente. Né? 6 anos aí. Exatamente. É uma retomada recente. Obviamente, nós aqui passámos por algum processo de organização da empresa aqui no Brasil, que não é muito fácil, especialmente tratando-se de importação de vinhos. E, portanto, quer dizer, perdemos, entre aspas, tivemos 2 anos para organizar a operação aqui. Efetivamente, neste momento estamos com a operação consolidada e pronto, agora é trabalhar e andar para a frente. Não é? Agora, Gonçalo, por que o Espírito Santo? Né? Você é português, né? A marca, ela o vinho é produzido em Lisboa, você estava me contando, né? As vinícolas estão lá. A sua família tem toda uma expressão muito tradicional na região, pelo que você me contou. E quando você retoma a atividade, você escolhe o Espírito Santo para ter a loja. Por quê? Isso é uma coisa muito boa. E por que o Espírito Santo? Olha, isto tem várias... a história tem várias ramificações, digamos. Porque eu não conhecia o Estado do Espírito Santo. Eu, quando casei em 2000, a minha esposa havia vivido 12 anos em Belo Horizonte. Portanto, ela tinha muito contacto e tinha muitos amigos aqui no Brasil. Os mineiros têm uma relação muito próxima com o Espírito Santo. E então, o que é que acontece? Ela, efetivamente... Por esta nossa relação, este nosso casamento, nós começámos a viajar muito aqui para o Brasil. Como temos muitos amigos, então viemos muitas vezes para cá e a determinada altura decidimos avançar e fazer cá uma empresa que nos representasse, porque os nossos vinhos efetivamente já cá estavam, em alguns distribuidores, em São Paulo, no Rio, mas com pouca expressão e com pouco, entre aspas, trabalho, não é? Quer dizer, não estavam aqui com grande esforço em nos representar. E então nós achámos, nós tínhamos muitos amigos que nos perguntávamos quando é que a gente toma o teu vinho aqui, que o teu vinho é fantástico, nós temos muitos vinhos portugueses e não temos o teu. E pronto, essa situação acabou sendo a gota d'água para a gente vir para cá. Porquê é que viemos para o Espírito Santo? Nós tivemos no meio de vários negócios que a família tem, que eu próprio também tenho, e a minha esposa, houve um grupo de empresários aqui do Estado que foram a Lisboa. Empresários ligados à área médica, não tem nada a ver com vinhos. Só que nós criámos uma grande amizade com eles. No meio dessa situação, nós visitámos cá um santuário que é na Serra, no centro da Serra, que é as Formiguinhas Bordadeiras. E não sabemos, efetivamente, deve ter havido alguma coisa divina, efetivamente, porque nada se faz de outra forma, não é? E efetivamente, deve ter sido essa atração que nós sentimos aqui pelo Estado, pelas pessoas ótimas que nós encontramos, pela amizade, pelo santuário também, e viemos parar ao Espírito Santo, que era um Estado que nós nunca tínhamos vindo. A primeira vez que eu vim cá foi há 6 anos, portanto... Quando começou mesmo a marca aqui de novo, sim, basicamente. Né? 2014, portanto, sim, por aí. Portanto, eu vim cá a primeira vez em 2013, portanto, em 2014 a gente montou a empresa. Portanto, foi uma coisa relativamente rápida, quando nós tínhamos efetivamente negócios em Fortaleza, em Belo Horizonte, onde inclusivamente temos uma empresa, no Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Portanto, nós temos amigos em vários estados, mas efetivamente foi aqui onde temos amigos, os amigos mais recentes do Espírito Santo, que são do Espírito Santo, efetivamente,
infelizmente, mas foi aqui que nós nos identificámos. Achamos que esta cidade é muito parecida com Lisboa, o Estado é muito parecido com Portugal, portanto a dimensão de tudo é tudo muito parecido. Sim. Vocês aqui têm a mesma dimensão praticamente do que nós temos, vocês têm vocês têm mar, que nós também gostamos de ter mar. Era um porto também fantástico e pronto. Foi um casamento perfeito. Um casamento perfeito. O local, o ambiente, as amizades que vocês construíram aqui. Exatamente, sim. Né? E exatamente. a marca tem sido bem aceita também aqui na região, né? Felizmente sim, os nossos vinhos são muito bem aceitos, as pessoas gostam, demonstram que gostam, tem havido uma boa aceitação em todos os nossos clientes e, portanto, estamos satisfeitos, não é? Agora é só replicar, não é? Replicar o negócio. Né? Continuar e ir reforçando o trabalho e a marca, né? Exatamente. Como a gente disse, uma marca quase centenária, né? Porque começou em Portugal e tem toda essa trajetória que a gente tem que estar contando hoje aqui no programa Em Destaque. Hoje recebendo em destaque, né, o empresário Gonçalo Pereira da Fonseca, da marca Val do Rio Vinhos, e explicando pra gente como foi essa trajetória de sucesso, porque o programa, como a gente falou no bloco anterior, o programa tem ideia exatamente de contar histórias de sucesso. A gente quer entender como foi essa trajetória, né? Como é construir uma marca e que essa marca se transforma em sucesso, seja bem sucedida, né? Exatamente. Então é esse o objetivo e a gente está conhecendo hoje realmente a história da Val do Rio Vinhos. Nós vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar conversando mais um pouco. Vamos falar inclusive no próximo bloco sobre os tipos de vinho. Eu não sou muito conhecedor do segmento, mas o Gonçalo vai nos explicar um pouquinho quais os segmentos, né? Quais os tipos de vinho que é produzido hoje pela marca Val do Rio Vinhos. E também vamos falar de como está o mercado, a importação e exportação, né? Principalmente com os últimos episódios aí do coronavírus, enfim, os valores do dólar, do euro que estão muito altos aqui no país. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa. É um instantinho só, não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje conhecendo um pouco mais do universo de vinhos, né? A gente recebe aqui o Gonçalo Pereira da Fonseca, empresário português, que tem da marca, né, Val do Rio Vinhos, que tem a sua única loja no Brasil do segmento, aqui no Espírito Santo, escolheu o Espírito Santo a dedo, né, para poder estar com a gente exportando e vendendo os vinhos aqui na região. E hoje está contando um pouco da história da marca para a gente, falou já um pouco do início lá dos trabalhos, ainda com seu bisavô lá em Portugal, né, em Lisboa, e agora também desse reinício dos negócios com ele, né, você e sua esposa, com a Val do Rio Vinhos aqui no Espírito Santo. Agora, vamos falar um pouco dos tipos de vinho. Você trouxe inclusive um pra gente aqui, não é isso? Eu trouxe aqui esta garrafa, é um pouco grande. Grande, né? Uma garrafa é um double magno, é uma garrafa de 3 litros, do nosso carro-chefe, que é o Quinta das Cerejeiras. Portanto, como eu tinha falado há bocado, nós temos 3 quintas. No caso, são as 3 na região de Lisboa. Sim. E na sub-região de Óbidos. O Quinta das Cerejeiras reserva, portanto, é um vinho que está na casa, na nossa vinícola, pelo menos desde 1927. Sim. E mantém-se exatamente o rótulo e a imagem é exatamente a mesma desde o tempo em que foi criada pelo meu bisavô. Foi desenhado, então essa marca aqui foi desenhada pelo seu bisavô? Exatamente. A marca era dele, não é? Ele comprou a Quinta das Cerejeiras. Sim. E, portanto, fez este rótulo para o carro-chefe da empresa. Já teve vários nomes, portanto, hoje em dia chama-se Reserva. Houve uma altura em que se chamava Clarete Reserva, que era uma denominação diferente que nós dávamos em Portugal aos vinhos, a este tipo de vinho. Agora, neste momento até já nem é Reserva, a nova safra agora vem com Grande Reserva. Grande Reserva, porquê? Porque é um vinho que é feito, portanto, ele é guardado em barricas de carvalho durante 24 meses, portanto, ou seja, são 2 anos que ele passa em barrica e por isso passa a denominação Grande Reserva. Não é? Ou seja, isso dá um caráter, um sabor especial ao vinho, sim, né? Exatamente. Esse, por exemplo, que o Gonçalo trouxe pra gente, ele foi produzido em 2011, Em 2011, sim. Ou seja, ele também já acaba tendo um sabor agregado, é isso? Já tem um sabor agregado e tem outra coisa, assim, nós só tiramos este vinho, só engarrafamos em anos de exceção, anos excepcionais, portanto, já por si uma garantia de qualidade
da nossa casa. Este vinho também tem uma coisa interessante, que é assim, em Lisboa ele sempre esteve presente nos grandes hotéis de Lisboa, nos grandes restaurantes. Era um vinho muito apreciado por juízes, advogados, portanto, ou seja, pela alta aristocracia de Lisboa, mais até em Lisboa, porque efetivamente era considerado um ex-libris, não é? Estamos a falar, e eu falo muito em Lisboa, é interessante, porque as pessoas dizem, mas eu nem sabia que em Lisboa se fazia vinho. Efetivamente faz, é a segunda maior região de Portugal, é Lisboa, a primeira é o Douro. O Alentejo, por exemplo, é uma região muito recente, tem 40, 50 anos a fazer vinho na escala em que está a fazer hoje em dia, não é? E então o que é que acontece? Em Lisboa, efetivamente, este era um dos vinhos que eram destacados como de grande qualidade, não é? E, outra coisa também interessante é que, assim, sendo o vinho top das vinícolas, normalmente as empresas não fazem em vários tipos de garrafas. Nós fazemos neste vinho. Nós temos a garrafa de 3 litros, temos de 1,5 litro, que é magno, temos a 750 ml, que é a normal, e depois temos a pequenina, 375 ml, que essa é muito rara em vinhos o tamanho de uma long neck mesmo, uma cerveja long neck, né? É um pouco maior, mas é assim, o que é que acontece? E porquê? Porque o meu bisavô na altura, isso já existe desde o tempo dele, ele, pelo facto de você ir sozinho ou de você ir acompanhado de uma pessoa que não tomasse vinho, não queria dizer que você não tomasse um bom vinho. Entendi. E então podia tomar uma garrafa mais pequena. Tem a dosagem para qualquer gosto, para qualquer situação. E para não sair embriagado. Também, né? Basicamente era por causa Isso é importante disso, também. Agora, entendendo um pouco mais, Gonçalo, sobre o segmento, né? Existe uma variedade muito ampla hoje de vinhos. Hoje, o que a gente pode falar das linhas que vocês produzem? Por exemplo, tem um sabor que é um pouco mais ácido, outro que é um pouco menos, outro mais doce, porque você tem o vinho tinto e o vinho seco, sim. Basicamente. Todos os nossos vinhos são secos. São secos ou meio secos, não é? Meio secos. Pronto, o doce não é, em Portugal não consome muito. Não se pode produzir o doce, porque o doce pressupõe a adição de açúcar, e que nós não podemos, efetivamente, por legislação, não podemos não permite fazer isso lá, não é isso? Pode. Agora, quais outras variações que vocês têm lá no... Nós lá em Portugal temos várias, depende da casta, não é? Das várias castas, depende do terroir, tanto da região onde você está, onde você está a produzir, e por isso você consegue ter vários tipos de vinhos diferentes. Por exemplo, um vinho tinto da nossa região, que é uma região mediterrânica, junto ao mar. Nós estamos a cerca de 20 km do mar, portanto nós temos um clima bem mediterrâneo, um clima fresco, nem muito quente nem muito frio. Portanto, isso ajuda-nos a fazer um certo tipo de vinho, que é um vinho frutado, um vinho elegante, com alguma acidez, e portanto é essa a característica da nossa região. Se você for para a região do Alentejo, por exemplo, que já é do interior de Portugal, já é diferente. Já são vinhos mais encorpados, o que se chama mais encorpado, um vinho menos frutado. Portanto, são características. Agora depende do que é que você gosta mais. Entendi. Ou seja, depende muito do sabor também de quem está apreciando. Né? Portugal é muito interessante, por sendo um país pequeno, nós temos várias regiões vinícolas e todas elas são completamente diferentes. Apesar de até, inclusivamente, por exemplo, nós aqui temos este vinho que tem Touriga Nacional, é uma casta que é a nossa casta maior, mas um Touriga Nacional no Alentejo tem um sabor, o nosso tem outro, o do Douro tem outro, o do Dão tem outro. Portanto, nas várias regiões em que nós passamos em Portugal, e que Portugal é muito pequeno comparativamente com o Brasil, não é? Claro. Às vezes você anda 150 km e você produz um vinho completamente diferente do outro, não é? Portanto, é uma coisa, é um país muito engraçado. É uma característica interessante nesse segmento, né? Porque você consegue ter essa variação em uma distância pequena, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, isso é muito comum lá em Portugal, então? É muito comum. Você percorre uma distância pequena e você vê um vinho 50 km. 50 km você já tem um vinho completamente diferente. O sabor diferente? Sim, não é completamente diferente, mas diferente. Mas tem um sabor que tem um toque diferenciado, né? Exatamente. Ou seja, isso por conta do clima, da temperatura... do tipo de solo, de uma série de coisas, exatamente. É interessante isso, né? Ou seja, mostra um solo fértil, mas também diversificado. E completamente diversificado, exatamente. E depois tem a ver com os lagos artificiais ou não que nós temos, com os rios, tem a ver com o mar, se estamos mais perto ou não do mar. Depende de muitas coisas. E
é interessante isso. E, por exemplo, na própria região de Lisboa, você tem grandes diferenças de vinhos. Portanto, só numa região. Portanto, se você estiver em Óbidos, que é a nossa região, se você estiver em Colares, por exemplo, que é ao pé de Sintra, da vila de Sintra, você tem vinhos completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Ou seja, tem uma variedade realmente bem grande. Olha, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito ao Gonçalo Pereira da Fonseca. Eu é que agradeço. Né, da marca Val do Rio Vinhos, hoje contando para a gente um pouco da história da marca, história da família, produtora de vinho lá de Portugal, lá de Lisboa, em Portugal. Veio hoje contar um pouco a história, veio falar um pouco dos tipos de vinho que existem no mercado, me apresentar, até porque eu também não conheço tanto, falei isso aqui no programa, né? Estou conhecendo um pouco mais do segmento de vinhos hoje aqui com o Gonçalo. E também agradecer pela apresentação e pelo vinho também que trouxe pra gente aqui. Vamos degustar daqui a pouco, após o programa. Tá bom. Muito obrigado, viu, Gonçalo? Muito obrigado. Uma ótima noite para você. Volte mais vezes aqui no programa Em Destaque. Muito obrigado. Obrigado. E a gente encerra aqui o programa Em Destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, aqui na Rede Sim. Para você, uma ótima noite. Tchau.